Eu acho que o debate de hoje, naquilo que tem a ver aqui com o meu adversário, mostra duas diferenças. A primeira é a seguinte: eu comemoro o 25 de novembro com todo o gosto, porque nos devolveu a Portugal a pureza dos ideais de Abril. E eu acho que André Ventura comemora o 25 de novembro porque não gosta do 25 de Abril. E ainda hoje se viu isso num pequeno detalhe. Às vezes é em pequenos gestos que se vê as grandes intenções. É a questão das rosas e dos cravos, substituir as rosas pelos cravos ou, neste caso, exatamente o contrário. Retirar os cravos. É um sinal de que convive mal com a opinião dos outros, com os gestos dos outros, que convive mal com a tolerância democrática e, sobretudo, que quer combater o 25 de Abril. Mas há uma outra diferença. De tudo. Hoje aconteceu uma coisa singular, mas significativa. Legítima, mas significativa. André Ventura é deputado e líder da oposição. O normal é que estivesse na bancada do Chega como deputado. Não estava. Estava no lugar dos convidados, no lugar que é destinado ao líder da oposição. Tem todo o direito a isso, mas isto também tem um significado. É que André Ventura confirma desta forma que é um falso candidato nas eleições presidenciais. Esta coisa do não toquem nas flores porque as flores significam aquilo. Ó, Dom Marcos Mendes, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu tirei os cravos porque não deviam lá estar hoje. Não esteve na cerimónia da organização e eu compreendo isso. Mas os cravos hoje não deviam estar rosas brancas. Eu estou farto que a esquerdalhada faça o que quer no Parlamento. Estou farto, eu sei que não está porque viveu bem com ela a vida toda, mas eu estou. E, portanto, se hoje era dia de rosas brancas, há de haver alguém que dê murro na mesa e diga: eu não quero rosas brancas, eu não quero cravos, eu quero rosas brancas. Há dias para tudo. Só que o Dr. Marcos Mendes, como lida bem com o PS, com o PSD, com o António Costa, com o Luís Montenegro, com o Marcelo, com o Cavaco, lida bem com todos, não se preocupa com isso. Eu compreendo isso. E por isso custa-lhe alguém como eu, com energia, que não tem medo de cortar a direito, que não tem medo de cortar o sistema. Eu compreendo isso. E, portanto, eu tirei, voltaria a tirar, claro, por isto. Mas tem um significado ou não tem? Tem. É que o Parlamento decidiu que hoje não era dia de cravos. É regras e ordem. O país precisa de regras e precisa de ordem. Agora, Dr. Marcos Mendes, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu acho que as pessoas preferem um candidato firme, ainda que da oposição, do que um comentador do sistema alinhado com o Primeiro-Ministro, portanto, com muito menos independência do que aquela que eu tenho, e com uma diferença, Luís Marcos Mendes. É que somos os dois conselheiros de Estado. Eu sou conselheiro de Estado, o Luís Marcos Mendes também. Há uma grande diferença entre nós. Eu fui eleito. O Marcos Mendes, como sempre na sua vida, foi nomeado pelos amigos para o cargo que tem. Relativamente ao último episódio em Angola, acho profundamente lamentável o seu comentário. O meu comentário. Eu vou explicar. Chamarem-nos esclavagistas eu vou explicar. Eu não estou a pronunciar-me sobre a declaração do presidente de Angola. Não lhe interessa, não? Não me interessa nada. Eu não tenho nenhum interesse. A grande questão é que o senhor é completamente contraditório. Na mesma cerimónia em que estava o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, em que o senhor advogava que ele devesse abandonar a cerimónia ou dizer alguma coisa... Devia dizer alguma coisa. Estava lá o seu deputado Pedro Pinto. Mas quem é o Presidente da República? O seu líder parlamentar. Mas quem é o E o seu Presidente da líder República? parlamentar não só não abandonou a sessão, como não fez nenhum Mas quem é o comentário. Presidente da República? É o Pedro Pinto que é o Presidente da República? Agora o senhor vai ouvir. O seu deputado Pedro Pinto estava lá, não se levantou, não saiu, não fez nenhuma declaração. O senhor só lhe dá jeito de criticar o Presidente da República porque lhe convém. Mas é completamente contraditório. É contraditório e mostra verdadeiramente que o que o senhor está a fazer é teatro. Isso é teatro. Porque senão o senhor já tinha repreendido o seu deputado Pedro Pinto ou já lhe tinha retirado a Mas confiança. concorda com o que fez o Presidente da República? Essa é que é a questão. Eu concordo. E primeiro, André Ventura é um político, não é um polícia, nem é um magistrado. Os políticos a mandar prender alguém, André Ventura era no tempo da PIDE, não é agora. Em segundo lugar, meter-se na política interna de outro país demonstra sentido de Estado. Portanto, é Angola, é Brasil, é Espanha, isto é um padrão. O senhor, de facto, não tem sentido de Estado. Falta de sentido de Estado, faça favor de responder, André Ventura. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Sabe qual é o meu sentido de Estado? É amar este país. Este é que é o sentido de Estado. O sentido de Estado é não estar calado quando outros dizem que nós somos ladrões, corruptos, que escravizámos a África, e o senhor fica calado e acha isso bem. Acha que está a honrar a memória dos ex-combatentes quando faz uma coisa dessas? Acha que está a honrar a memória de milhões de pessoas que regressaram de Angola, de Moçambique, da Guiné, de Timor, de Cabo Verde, quando fica em silêncio perante alguém que nos chama ladrões, esclavagistas? Isso é o seu sentido de Estado? Então eu vou lhe dizer uma coisa, eu não tenho sentido de Estado nenhum. Porque o meu sentido de Estado é defender Portugal até ao fim. Se alguém ofende o meu país, eu levanto-me e grito e levanto a voz.
porque o nosso país merece defesa. Eu estou farto de andar sempre a defender corruptos, ladrões e a todo lado. Eu em Luanda diria, Marcos Mendes, que o presidente de Angola só se deve queixar de uma coisa em relação à pobreza do país. Não é do colonialismo português, é da corrupção que inundou Angola nos últimos anos. É de estar uma elite a desviar dinheiro para se enriquecer enquanto o povo empobrece. Luís Marcos Mendes, eu vou levar o nome de Portugal a outro nível, que é este. 1. Nós não nos ajoelhamos perante ninguém, nem temos vergonha da nossa história. 2. Eu, se tiver que escolher alguém, escolho os portugueses. 3. Eu não desonro a memória de Portugal. E eu já vi que o senhor desonra a memória de Portugal. Isso não é sentido de Estado. Isso é traição. É o mesmo que Marcelo Rebelo de Sousa fez. Para si, todos são ladrões, todos não, são é todos. Todos são bandidos, todos são vigaristas. Posso interrompê-lo só um segundo, só para fazer uma pergunta? Não pode. Que é, eu só lhe queria perguntar se em consciência me pode dizer... É só uma pergunta, Marcos Mendes. Eu fico André Ventura, eu peço desculpa. Claro, mas é só isto mesmo. Já vai fazer, deixa apenas responder, já vai fazer. Eu só lhe quero perguntar se em consciência eu peço-lhe, por favor. me pode dizer se o presidente de Angola não é um ladrão. Olha, em consciência André Ventura. André Ventura, deixa-me dizer o seguinte, para ficarmos já claros sobre esta questão das interrupções. O senhor passa a vida a interromper e acha que isso é uma atitude de força. Pois eu vou dizer-lhe cara a cara, é uma atitude de fraqueza, sabe porquê? Significa que você não tem coragem de ouvir os outros argumentos, as outras razões. Ponto. Posto isto... Eu amo Portugal demasiado, sabe? Posto isto, sobre o teatro que fez sobre Angola, nem uma palavra sobre Pedro Pinto, que esteve presente e também não teve qualquer tipo de atitude. Pronto, é completamente... Agora diga-me do João Lourenço. Mas vou-lhe dizer... Acha que o João Lourenço é um ladrão ou não? Acha que o presidente de Angola é um ladrão? Agora vai ter que me ouvir. Agora vai ter Está a ver, não consegue dar uma resposta. Olha que é uma atitude de fraqueza, está sempre não consegue dar uma Vamos pelo menos tentar ouvir a resposta. O senhor diz sempre, é tudo ladrões. É relativamente a Portugal, relativamente a lá fora. Eu vou-lhe dizer uma coisa, mas o senhor até já chegou ao ponto de, ao falar de corrupção em entrevistas, invocar que isto agora só 3 Salazares é que podiam pôr isto na linha. Eu vou-lhe dizer com toda a clareza o seguinte. Quando o senhor fala de corrupção e depois associa 3 Salazares, a imagem que o senhor quer passar é que antes do 25 de Abril, no regime anterior, não havia corrupção. Pois vou-lhe dizer uma coisa, o senhor está a branquear o regime anterior. Porque no regime anterior havia tanto ou mais corrupção do que agora. O senhor o que omite é que antes do 25 de Abril havia censura, não havia liberdade de expressão e, portanto, não se sabia. Esta questão não se pode ser generalizada, sabe? O senhor não é... Como disse, o senhor não é polícia, não é magistrado. Não é magistrado. Sim. O senhor também não é candidato a xerife da República, porque esse cargo não existe. E o senhor tem uma coisa ainda que torna a sua retórica mais demagógica. É que o senhor é jurista. E um jurista sabe que prender, julgar, investigar é matéria dos magistrados ou é matéria das polícias. Então não há corrupção, não podemos falar sobre isso. Políticos. Como somos juristas, não podemos falar sobre isso. Poder o Marcos pode. Também é jurista. Poder pode. Pois, mas eu nesta matéria... Não vê ladrões em lado nenhum, essa é uma diferença entre nós. Olha, eu vejo muitos em Portugal. Vamos concluir, Luís Marcos Mendes, para passar a palavra ao André. Até lhe vou dizer o seguinte. Eu tenho uma preocupação, agora relativamente à situação em Portugal, de que as coisas melhorem, sobretudo no domínio da justiça e do combate à corrupção. E por isso vou-lhe aqui dizer, e aos nossos telespectadores, naquilo que compete a um Presidente da República fazer, eu tenho esta convicção. A justiça está doente. Porque nessa parte é a única que estamos de acordo. A corrupção tem que ser combatida porque faz mal à economia e faz mal à democracia. André Ventura, deixa-me lançar a pergunta. Porque... Eu tenho uma vantagem nos meus momentos, é que no Parlamento já apresentámos centenas de propostas para conseguir efetivamente combater a corrupção. Posso não ter estado na política desde 76, como o Marcos Mendes, mas já o fizemos. E propostas que o seu partido rejeitou, como, por exemplo, pôr os corruptos na prisão e aumentar-lhes as penas. Os senhores impediram que isso acontecesse. Como, por exemplo, acabar com prazos de prescrição, que os senhores permitiram, que é o que estamos a ver com o José Sócrates a acontecer perante os nossos olhos. Os senhores e o seu partido, não venha dizer que é independente, porque não é. Tem um partido que o apoia e tem um partido que protegeu sempre, que é o PSD. Portanto, nós temos a vantagem, e eu tenho a vantagem, de ter dado a cara por medidas que, efetivamente, olha, dou-lhe um exemplo que agora o Governo até veio atrás, que é perceber que o problema da corrupção tem que ver com o confisco dos bens de quem andou a roubar. Em vez de permitirmos conversa da treta, como francamente a sua me parece um bocadinho, nós temos que ir onde dói, que é quem andou a roubar tem que ficar sem o património. E é isso que eu fiz. Não é conversa, não vou fazer um Conselho de Estado para ficarmos todos 10 horas a discutir assim, sabem, nos termos do artigo tal, a corrupção. É agarrá-los, Luís Marcos Mendes, agarrá-los. Nós temos que os agarrar, nós temos que acabar com eles. E portanto diz-me assim, isto é a típica conversa do populismo, mas é o que nós temos que fazer porque este país não anda para a frente enquanto nós continuarmos com a mesma conversa de treta. O que eu tenho dificuldade em compreender, Luís Marcos Mendes, é que o Luís Marcos Mendes venha aqui apresentar-se como algum arauto que vai fazer alguma coisa perante a corrupção, quando
eu tenho visto em silêncio perante a maior parte dos casos de corrupção. Não, é verdade, mais ou menos. E repare, eu fiz-lhe uma pergunta simples e não me conseguiu responder. E a pergunta foi esta: o que é que acha do presidente de Angola? E não me consegue dizer. Diz que todos são ladrões, mas acha que o povo angolano não sabe que está a ser roubado? André Ventura, como já expliquei no início, é um falso candidato nas eleições presidenciais. Ele está a tratar de eleições legislativas. E, sobretudo, nestas matérias de Presidente da República, eu gostava que tivesse também soluções em concreto. Do rap, André Ventura, faça favor. Se eu sou um falso candidato e em algumas sondagens estou à sua frente, imagina o papel que está a fazer. Porque imagina, então, se eu estou na eleição errada e estou à sua frente, meu Deus, é sinal que está mesmo mal na sua candidatura. Não vi nenhuma sondagem dessa. Vamos a bom. Vi, olha, ainda dá que imagem da semana passada e eu estava à sua frente. Portanto, se eu estou na eleição errada e estou à sua frente, imagina como é que o senhor está. Está mesmo mal. Agora vamos a pontos. Propostas. 2. Eu não sou, Marcos Mendes, essa conversa do candidato de facção e de que há um candidato de união e há um candidato de facção, eu vou lhe dizer uma coisa aqui, olhos nos olhos, que eu gosto de coisas olhos nos olhos. Se a facção é ser contra a corrupção, então eu sou de facção. Se a facção é querer acabar com a insegurança em Portugal, então eu sou de facção. Se a facção é os que estão cansados de estar a sustentar os outros, então eu sou de facção. Quer dizer, se a conversa é há um candidato da independência e da unidade e depois há um candidato de facção, que é o André Ventura, então eu sou de facção. Eu sou o candidato dos portugueses que estão fartos de andar a pagar os outros. Eu sou o candidato que quer ordem na imigração. Eu sou o candidato que quer uma justiça a funcionar. O que nos divide não é a ideia do combate à corrupção. Não é isso que nos divide. O que nos divide é esta ideia de que é tudo corrupto. São todos ladrões e tudo isso. Permite-me interrompê-lo nós temos um segundo. Desculpe, deixe-me terminar. Eu deixo terminar. Mais ainda, nestas matérias de justiça, combate à corrupção e de ética, eu já fiz. Não me limitei a fazer. Há 20 anos, eu substituí presidentes de câmaras do PSD que tinham problemas com a justiça, mas acho que eu tenho designadamente éticas e de combate à corrupção. Acha que eu tenho feito pouco? Não. No Parlamento? Não. Eu peço fazer? imensa desculpa. A diferença entre fazer é assim. Eu substituí presidentes de câmara a bem do país, a bem da ética, da transparência e do combate à corrupção, criando enormes problemas para mim dentro do partido, mas servindo o país. O senhor, o único que se conhece é ter um deputado, Miguel Arruda, que foi simultaneamente por roubar malas no aeroporto, um caso de comédia e um caso de tragédia. O que é que faria? Deixe-me só colocar esta questão para fechar este tema. O que é que faria se fosse no caso do Primeiro-Ministro enquanto Presidente da República? Nós temos um ex-Primeiro-Ministro. Eu acho que só para quem nos está a ver só pode ser de rir falar de um caso em concreto. O seu partido está cheio de corrupção do início até ao fim. Ainda tem o apoio do Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, que apoia e que diz que está muito bem e que diz que está a fazer muito bem, suspeito de ter desviado dinheiro para construir casas próprias e ter desviado dinheiro dos madeirenses para se beneficiar ele próprio. E vem-me falar de um caso de roubar malas. Os senhores tenham vergonha, os senhores andam a levar malas de dinheiro há 50 anos do país. Virem falar de um caso de umas malas no aeroporto, os senhores andam a roubar, os senhores do partido andam a roubar há 50 anos. Quer que eu lhe diga casos? Posso lhe dizer casos que vão de 76 até 2025. Se quiser, passamos nisso. Olha, há 300 autarcas abraço com a justiça. Destes, mais de 50% são do PSD. Não me venha dar lições de moral, Luís Marcos Mendes, porque eu sempre tive casos no partido, afastei-os. Imediatamente dei a cara por eles e afastei-os. Disse assim: houve aqui um erro, afastei. Não fiz como faz o PSD, que é protegê-los. Onde é que está o Miguel Albuquerque? É presidente do Governo Regional da Madeira. Apoia quem? Já agora, só para eu saber, apoia o Luís Marcos Mendes. E aparentemente o Luís Marcos Mendes está com muito gosto nisso. Então não me venha com essa conversa, que isso é a conversa daqueles que não têm mais nada para dizer. O Dr. Luís Montenegro, o Dr. Luís Marcos Mendes, veja que eu até confundo os nomes. O Dr. Luís Marcos Mendes é o candidato, é o homem, e desculpe uma expressão, não leva mal, é a marioneta de Luís Montenegro. Estamos muito perto do final. Não. Faça favor de responder, porque eu tenho uma última questão, Luís Marcos Mendes. A questão da André Ventura é clarinha, é a cassete habitual. Antigamente tínhamos a cassete do PCP, agora temos a nova cassete da política portuguesa, que é a cassete do Chega, que é o Bangladesh, ainda faltou essa agora, depois a imigração, o combate à corrupção. Miguel Albuquerque não está acusado de nada, sabe? E o senhor é jurista. O que mais grave é isto. Se o senhor fosse economista, engenheiro... Mas o Miguel Arruda naquele dia também não estava acusado de nada. Não, claro que não estava. Também não estava. E o senhor usou aqui o exemplo Não, Miguel Arruda foi só para dizer qual é o critério que o senhor tem na escolha de pessoas. É falta de coerência. Não. É o critério que o senhor tem. Agora, Miguel Albuquerque não está nem sequer condenado, nem julgado e até pediu para ser... É um santo. Quanto a António Costa, que em matéria de comentários do Luís Montenegro é assim.
Os portugueses conhecem, de 12 anos de comentário, os portugueses conhecem e sabem que eu fui sempre muito independente. Quando tinha motivos para elogiar, elogiava. Quando tinha motivos para criticar, criticava, mesmo a minha família política. De resto, há algumas pessoas aí do PST, felizmente poucas, que não me apoiam porque justamente foram... Poucas? Onde é que está Pedro Passos Coelho? Não. Onde é que está Pedro Passos Coelho? Não sei. Nem o antigo Primeiro-Ministro o apoia. Aliás, se o Pedro Passos Coelho tivesse que escolher entre si e escolhia-me a mim como Presidente da República, com toda a probabilidade. Porque sabe que o senhor nunca foi um homem independente. Essa é a diferença. Até o Pedro Passos Coelho sabe isso. O senhor mostra aqui uma vez mais o seguinte, é uma espécie de agitador. Agitador mor da República. Não deixa ninguém falar. Não estou a desqualificar, estou apenas a... Estamos no final, Luís Marcos Mendes, o senhor diz que o seu adversário não tem nível para ser Presidente da República. Não. Estamos quase no final. O que é que mais o preocupa? É retórica ou uma ameaça real, no seu entender? Não tem soluções. Como Presidente da República, como se viu aqui esta noite. O que é que faz? O que é que faz André Ventura? É uma técnica habitual, que é ataques pessoais, lançar alguma lama. São sempre dois objetivos. Primeiro é para ver se irrita o adversário. Comigo não consegue isso, nunca perderei a compostura, nem a dignidade, nem a honra. Segundo lugar, a sua preocupação é de facto ocupar o tempo dessa maneira para disfarçar a ausência de propostas e soluções. Eu apresentei aqui algumas. Não há o tempo de discutir a imigração. Senão eu também apresentaria, deixarei para outro debate. Mas André Ventura não tem propostas concretas e execuíveis naquilo que diz respeito ao poder do Presidente da República para assunto nenhum. Ambos fazem críticas um ao outro. André Ventura diz que Marcos Mendes representa tudo o que é mau na política, a podridão do sistema e uma troca de favores com o Primeiro-Ministro. Já falou disso aqui, mas eu gostaria, para fechar, mentira, se não se importar, de dizer do que é que está a acusá-lo, se quer concretizar. Basta um exemplo. O homem que está à minha frente era o homem que dizia que o BES estava tudo bem com o BES. Estava tudo bem com o BES estava em ordem, era um banco sólido. Disse-o aqui na SIC, neste estúdio, onde o telhado me cai aqui se eu estou a mentir. Disse-lhe aqui, o banco está bom. Hoje, diga isso aos milhares de lesados, às famílias que perderam as poupanças todas, etc. 2. Dr. Luís Marcos Mendes, eu sei que para a sua casta de elite eu posso não ter nível. Posso não ser uma pessoa com o nível que vocês gostam de ostentar e posso não ter o nível de linguagem que vocês gostam. Mas eu digo-lhe uma coisa, Luís Marcos Mendes. Posso não ter o nível que as elites têm, mas sei uma coisa. Eu sou a voz do povo português contra as vossas elites que andaram a destruir o país nos últimos anos.